Salve, rapaziada! Segundo vídeo da série Copeiros. E hoje, buenas noites. Hoje iremos falar sobre a seleção espanhola. O Gustavo gosta. O cara vai meter essa em todos os programas, mano. Todos. Eu vou aprender a falar boa noite em todos os idiomas que estarão na Copa do Mundo. Buenas noites, Gustavo. Buenas noites. Como estás? Bien, e tu? É bien? Acho que é. Tomara que seja. Não. Segundo vídeo da série Copeiros, desta vez com uma seleção campeã do mundo. Começamos com o Catar, uma seleção novata, e hoje estaremos falando dela, La Fúria Roja, a Fúria Vermelha. Ela conseguiu a classificação direta para a Copa do Mundo de 2022, garantindo a sua 16ª participação em Copas do Mundo, Gustavo. Exatamente. Apesar, né, de ser respeitada, depois a gente vê aí uma geração vitoriosa da Espanha, não é uma seleção tão tradicional assim em Copas do Mundo. Né? Para se ter uma ideia, a Espanha ela ficou em 4º lugar na Copa de 50. Não era no estilo mata-mata, né, como a gente é acostumado a ver hoje, era outro formato, meio parecido ali com chaves de fase de grupos. Então a Espanha ficou em 4º lugar e depois ela foi chegar na semifinal, dessa vez no modelo mata-mata, apenas em 2010, que foi o ano em que a seleção se sagrou campeã. Então não é uma seleção aí que está sempre entre os finalistas nas Copas do Mundo historicamente. Exatamente. Demorou para conquistar a Copa do Mundo, só que a seleção espanhola ela conquistou 3 Eurocopas na sua história. A primeira foi lá no ano de 1964, essa faz tempo, hein? Foi longe. E a segunda e a terceira Eurocopas, elas vieram de maneira consecutiva e no século XXI. Foi em 2008 e 2012, com a geração que toda a torcida espanhola e todo mundo do futebol concorda que é a principal geração de futebol da Espanha. Com Xavi, Iniesta, Casillas e companhia, Gustavo. E aí, claro, né, entre essas duas conquistas da Eurocopa, que é disputada de 4 em 4 anos. Nesse meio tempo aí teve a Copa do Mundo, né, que a gente precisa falar, que foi a Copa de 2010 na África do Sul, onde a Espanha chegou aí no seu auge máximo e conseguiu a sua inédita Copa do Mundo. Então foram 6 anos de topo na Europa e no mundo. E o elenco daquela seleção é lembrado até hoje, uma seleção recheada de craques. Principalmente a base da seleção era de Barcelona e Real Madrid, duas das principais equipes do futebol mundial até hoje. Porém, naquela época, era recheado de craques espanhóis. Foi feito em casa. Barcelona e Real Madrid tinham jogadores formados na Espanha. Não precisou trazer jogadores de fora. A geração era excelente, Gustavo. Exatamente. Foi uma geração, né, que todo mundo lembra, que ficou marcado pelo aquele estilo de jogo tic-tac, né? Barcelona pegou isso durante muitos anos, né, com o treinador Guardiola. Mas essa base, como a gente falou, era a base de Barcelona e Real Madrid. Então eram os melhores do Barcelona, os melhores do Real Madrid em um estilo de jogo só, que era o tic-tac. E eles conseguiram levar isso aí para dentro da seleção espanhola. E o tic-tac, vamos combinar, muitas equipes tentaram fazer isso, não só no futebol europeu, mas em todos os continentes, né? Mas poucos lugares deram certo e o que melhor se adaptou a isso foi a seleção espanhola. Afinal, não faltava categoria, não faltava técnica e talentos na seleção espanhola entre 2008 até meados de 2012 e 2013. E a seleção campeã do mundo da Espanha, ela era formada por Casillas, a seleção titular, né? Casillas, Sérgio Ramos, Piqué, Puyol, Capdevila, Busquets, Xabi Alonso, Xavi, Iniesta, Davi Villa e Fernando Torres. E o treinador era o Vicente Del Bosque. Uma seleção para ninguém por defeito, hein, Gustavo? Que time, hein? Que time, hein? Engraçado, né? Porque a gente pega uma seleção campeã do mundo, é difícil a gente lembrar de todos os nomes. E aí todos os nomes que você cita a gente lembra muito bem, porque eram jogadores que não só se destacaram ali no período de Copa do Mundo, né? Eram jogadores que já se destacaram aí durante muito tempo nos seus clubes, né? Nas suas equipes. E além disso, né? Estão até hoje, né? Já tem 12 anos que a Espanha foi campeã do mundo
e jogadores como Sérgio Ramos, Busquets ainda estão ali entre os convocados, Piqué também, e Xavi e Iniesta, né, que se aposentaram recentemente, né? O Xavi agora treinador do Barcelona. Então são jogadores que marcaram época durante muito tempo. Uma geração incrível da seleção espanhola. Todos esperavam, né, Gustavo, que a seleção espanhola manteria a base para a Copa do Brasil. Realmente foi mantida a base, porém o tempo passou, né? Os jogadores acabaram envelhecendo e não conseguiram manter o ritmo acelerado de jogo, aquele tic-tac, né? A bola não parava em canto nenhum e a seleção na Copa do Brasil acabou dando um vexame em 2014. O jogo mais emblemático dessa campanha da Espanha em 2014 foi a vingança da Holanda, né? Porque a Holanda ela foi vice-campeã do mundo em 2010, perdeu a final para a Espanha, e a Holanda em 2014, 4 anos depois, aplicou uma senhora goleada. A Holanda venceu a Espanha por 5-1 na Arena Fonte Nova, lá na Bahia. Terra boa, hein? E depois disso... Eu tava lá na época. Não na Fonte Nova, mas na Bahia. Ah, tava perto, tava mais perto que eu. Sim, foi o jogo que ficou marcado pelo gol do Van Persie, que concorreu o Puskás. O gol do Van Persie, aquele gol de peixinho, foi nessa partida. De fora da área, um baita de um golaço. E depois disso, a Espanha ela perdeu o segundo jogo para a seleção chilena e deu adeus à Copa do Mundo. A atual campeã do mundo caía na primeira fase da Copa 4 anos depois. Quem diria, hein, Gustavo? Pô, a maior decepção, né? Você ganha a Copa do Mundo, você chega na Copa do Mundo, meu, é confiança máxima, né? Todo mundo espera que você vai pelo menos ficar ali entre os semifinalistas e aí na primeira fase, na fase de grupos, a sua seleção cai. É triste, né? Deve ter sido um baque tanto aí pros espanhóis. Com a Alemanha aconteceu isso também, né? Que ganhou a Copa de 14 e em 18 caiu na primeira fase, mas eu vou confessar que eu não fiquei nem um pouquinho triste pela Alemanha. Com a Itália também, né? Em 2010 a Itália também caiu na primeira fase, então foi a maldição aí que ficou por 3 Copas do Mundo, né? É, exatamente. Vamos ver se a França passará por isso em 2022. Acho difícil, mas tomara, né? Porque é carrasco do Brasil. Aí em 2018, né, a seleção dessa vez conseguiu passar da fase de grupos, mas caiu nas oitavas de final para a anfitriã Rússia. Né? A seleção espanhola foi derrotada nos pênaltis, que foi também uma grande decepção, porque a Rússia não é uma grande potência mundial, a Espanha era favorita, né? Então cair nas oitavas de final, que é a primeira fase de mata-mata, para a Rússia também foi mais um baque aí para a torcida da Espanha, para a torcida espanhola. E depois da baita geração, né, da seleção espanhola, agora a seleção ela vive um momento de reconstrução no seu futebol. Ela perdeu grandes craques que acabaram se aposentando, né? O tempo passa para todo mundo vai parar Sim. um dia. E agora lá a Fúria ela busca mesclar alguns jogadores experientes que ainda mantêm, né, se mantém jogando e buscando jovens talentos para tentar voltar a figurar e ser uma das principais seleções do futebol mundial, que nos últimos anos não é o que vem acontecendo. A seleção espanhola acabou se enfraquecendo muito e o projeto agora é tentar uma renovação com a ajuda de jogadores experientes para a seleção espanhola, quem sabe voltar ao topo. E a seleção espanhola, né, que é comandada pelo técnico Luis Enrique, aquele mesmo que venceu a Champions League pelo Barcelona, lá em 2015, com Neymar, Messi e Suárez. Ele comanda a seleção espanhola desde 2018, né? Então ele está responsável aí por levar a Espanha de volta aí para figurar entre as grandes seleções. Nas eliminatórias, a Espanha fez uma boa campanha, né? Em 8 partidas, venceram 6, empataram 1 e tiveram apenas uma derrota. A torcida até se assustou um pouco, né? Porque no primeiro turno, nas primeiras 4 partidas, contou com esse um empate e uma derrota. A derrota foi para a seleção da Suécia e o empate diante da Grécia na primeira rodada, né? Então, deu uma balançada ali, o pessoal aí, como é que vai ser? Mas no segundo turno, nas 4 partidas do segundo turno, a Espanha acabou vencendo aí, então, sem problemas, a Espanha conseguiu se classificar diretamente para a Copa do Mundo. E a seleção espanhola, a gente fala desse momento de reconstrução, todos concordam, né, que é um momento de reconstrução, principalmente, né, na imprensa espanhola, todos sabem, né, da reconstrução que vem ocorrendo lá, mas a Espanha, ela vem brigando por títulos, mesmo com um momento de transição, a Espanha ela vem brigando por taças. Ela foi vice-campeã da Liga das Nações, que é uma competição que já vem virando tradição no futebol europeu. Ela perdeu para a França, campeã do mundo, então chegou à decisão, acabou perdendo por uma forte seleção e
é mais forte que a Espanha atualmente, a seleção da França, e ela foi semifinalista da última Eurocopa. A Eurocopa que seria disputada em 2020 foi disputada em 2021 por conta da pandemia. A seleção da Espanha ficou entre os semifinalistas. Então é considerada, está entre as 4 principais seleções do continente europeu, né? O principal continente que se disputa futebol atualmente. E a Espanha ela foi eliminada nos pênaltis na semifinal para a campeã Itália. Então, a Espanha acabou vendendo muito caro. É um momento de reconstrução, mas a seleção tem boas peças, bons talentos e pode chegar forte para a Copa, Gustavo. E é importante essa informação, né, de que a Eurocopa, por exemplo, foi disputada em 2021 por conta da pandemia. Então, são atuações recentes da Espanha, né? Esse alavanque aí, essa volta a um patamar acima da Europa, como você disse, é bem recente, é próximo da Copa do Mundo. Então, acredito que eleva a confiança da Espanha aí para a Copa de 2022. E a Espanha foi a campo pela última vez, né, na última rodada das eliminatórias, em um confronto direto contra a Suécia, que a Espanha acabou vencendo por 1-0 com um gol de Álvaro Morata. E a última partida da Espanha, ela entrou a campo com Simon, Azpilicueta, Laporte, agora meu lado quinta série vai aflorar, Pau Torres, Jordi Alba, Busquets, Gavi, Soler, Sarabia, Raul de Tomás e Olmo, né? Jogadores treinados pelo Luiz Henrique. Inclusive esse Olmo, né? Se o Olmo quiser patrocinar a gente também, né, Gustavo? Estamos aceitando patrocínios. Bom, os nomes que você falou aí. Ah, detalhe, o Pau Torres, né? Na hora que a gente estava separando a lista, eu falei, caralho, será que o nome do cara é Pau Torres? Porque a gente está acostumado com Pou, né, no futebol. Mas não tem o L, então a pronúncia deve ser Pau mesmo. Então é o Pau Torres aí. É um jogador, né, Gustavo, que ele é polivalente, né? Ele é pau pra toda a obra, né? Pau pra toda a obra. Bom, Então, se você ficou um tempinho sem acompanhar aí a seleção espanhola, você deve ter estranhado alguns nomes, né? Como a gente falou, é aquela mistura entre experientes, né? Que você vai ver aí o Azpilicueta, o Jordi Alba e o Busquets, principalmente nesse time que foi titular na última partida. Mas no banco também tinha outros jogadores, como o Álvaro Morata, que acabou fazendo um gol da vitória, ele entrou depois. Né, lembrando, como a Espanha precisava vencer o jogo, né, mas era a última rodada, então teve problemas de lesão também com o jogador Sérgio Roberto, do Barcelona, e Ferran Torres. Então, eles não estavam aí nessa convocação. Geralmente, eles estão, sim, no time titular da Espanha, tá? Então, é um time... Esse time que entrou em campo na última oportunidade é um time misto, vamos dizer assim. Mas são jovens promessas. O Pau Torres é um bom zagueiro aí do Villarreal. O goleiro Simon tem 25 anos e tomou a vaga do De Gea, que é o goleiro do Manchester United, né? Então, é um goleiro que já teve boas atuações, inclusive na Eurocopa, na Liga das Nações, com a camisa da Espanha. Então, são jogadores jovens. O Gavi tem apenas 17 anos, né? É uma promessa do Barcelona. Novamente, né? Uma seleção muito boa e ainda falta gente para entrar aí, né? Tinha o Koke, que é do Atlético de Madrid, no banco. De Gea e Carvajal estavam no banco, experientes também. Sérgio Roberto e Ferran Torres, machucados, como eu mencionei. E o Pedri, né, que foi um jogador que a gente pode colocar aí também como o destaque da seleção espanhola, né? Ele venceu, em 2021, ele venceu o prêmio de jovem jogador do ano. Inclusive tem até o meme do Pedri aí, depois a gente vai colocar na tela, que ele foi um jogador que ele disputou muitos jogos em sequência, né, na última temporada, e aí o pessoal brinca que ele acabou ficando velho, né? Então, como você disse, a seleção espanhola ela tem bons nomes, não só na equipe titular, ela no banco de reserva, ela tem um bom elenco, né? O que é muito importante para uma Copa do Mundo, um campeonato com 7 partidas em um curto espaço de tempo, então é muito importante. Então a seleção espanhola ela chega forte para essa Copa do Mundo, tanto que as últimas competições disputadas, que foi a Copa das Nações e a Eurocopa, a Espanha chegou forte, brigou ali entre as principais equipes da Europa ali para brigar pelo título. Então eu acho que a Espanha, Gustavo, ela chega muito forte, chega como uma das principais favoritas à conquista da Copa e a Espanha buscar o bicampeonato da principal competição de futebol do planeta. Eu concordo com você. Acho que, né, essas últimas atuações aí em jogos oficiais, né, em campeonatos oficiais
elevaram muito a confiança da seleção da Espanha, mostra a força da seleção espanhola, né? Uma seleção que não vinha sendo muito reverenciada, né, por conta de ter passado aí algumas temporadas ali mais ou menos, né, não estava ali entre as principais, mas como a gente falou, principalmente nesse último ano aí, chegou muito forte e tá com um elenco bom aí de jogadores jovens, né, juntamente com jogadores experientes para disputar aí a próxima Copa do Mundo e buscar o título. Concordo com você também, acho que é uma seleção que é favorita aí a chegar nas fases finais. E a Espanha tem 2 amistosos marcados agora para o final de março, certo? Contra Albânia e Islândia. São 2 jogos em casa que vão ser importantes aí para os jogadores que querem garantir sua vaguinha na Copa do Mundo, porque como a gente falou, são muitos nomes, né? Entre experientes e jovens, né, jogadores que estão surgindo, assim como para o treinador Luiz Henrique, né? A gente pode até comparar com o Tite, né? Tem jogador que estoura e tem que colocar, tem que testar, tem pouco tempo para fazer esses testes aí. Então, o Luiz Henrique, que repetindo, é campeão da Liga dos Campeões pelo Barcelona e do Mundial de Clubes, né? Está enfrentando aí um grande desafio para fechar a sua lista de convocados e conseguir chegar com a seleção da Espanha o mais forte possível na Copa do Catar de 2022. Esse ano é muito importante para a boleirada, né, Gustavo? Precisa estar ali, não pode errar, né? Não pode falhar, porque é a chance da vida ali de muitos jogadores disputar a Copa do Mundo, né? Na minha opinião, no mínimo, a Espanha chega até as quartas de final. Acho que essa seleção da Espanha, ela tá bem ajustada, ela já tá criando uma casca, né, durante esses anos, entre 2018 e 2022, e eu acho que ela chega forte e vai estar entre as 8 principais seleções do planeta. Concorda comigo? Concordo totalmente. Acho que passa tranquilamente da fase de grupos, indo contra aí o que fez nas últimas 2 Copas, como favorita talvez para chegar nas semis aí. Foi finalista da Liga das Nações, semifinalista da Eurocopa. Isso é uma prova, né, para a Copa do Mundo. Afinal, a gente considera que a Europa ali é onde a gente tem as melhores apresentações do bom futebol, né? Então, obviamente, uma seleção que se destaca na Europa, na Copa do Mundo, chega um pouco à frente das demais, como seleções sul-americanas, asiáticas, enfim. Então, a não ser, né, que acabe pegando uma seleção da própria Europa, talvez uma França, uma Itália, né, que são as seleções que acabaram vencendo a Espanha, eu acho que a Espanha tem chance sim de ir longe na Copa do Mundo e brigar pelo título. Então é isso, Gustavo. Agora chegamos ao final da segunda seleção da nossa série, né, de países que estarão na Copa de 2022. Segunda seleção já chegou com tudo. Seleção campeã do mundo, seleção tradicional no futebol. Terminamos e fechamos o assunto Espanha. Agora faltam só 30 seleções para acabarmos com a nossa série Copeiras, Gustavo. Então, assim como eu iniciei o vídeo, buenas noites, Gustavo. Buenas noites, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar para os seus amigos. Se você curte essa série, né, que a gente está fazendo aqui, denominada Copeiras, onde a gente vai trazer as 32 equipes que estarão na Copa do Mundo, já trouxemos 2. Compartilha para um amigo também, para ele acompanhar. E se inscreve no canal aí, ativa lá o sininho para você ser notificado. Toda sexta-feira vai sair vídeo. E a gente fez as contas, é sempre bom repetir. Até começar a Copa do Mundo, todos os vídeos estarão no ar. Então você vai ter informações privilegiadas. E nós somos espiões. Você vai ter informações privilegiadas sobre todas as seleções que estarão na Copa. Então, se o Brasil bater de frente, é só o Tite entrar aqui no canal R-City para captar aí os destaques de cada uma. Exatamente. Então, você que é treinador de alguma seleção do planeta, vem aqui no nosso canal, acompanhe e veja tudo que a gente está falando sobre as seleções. A gente está pegando os principais jogadores, está falando dos artilheiros, quem que a sua defesa tem que ficar atenta. Então, compartilha até chegar nos treinadores de todas as seleções da Copa do Mundo. Então, sexta que vem tem mais vídeo copeiros e segunda tem outro vídeo relacionado a outro assunto do futebol, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, enfim. É futebol para todos os gostos. Grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto.